Hoje iremos trazer o levantamento de causa-morte de aves mantidas como pets e aves silvestres atendidas no Hospital Veterinário da UFPB no período 2020 e 2021. Nosso plano de trabalho foi uma análise macroscópica e microscópica de aves silvestres e aves pets necropsiadas no Hospital Veterinário da UFPB. Eu me chamo Vanessa Carolina Silva de Oliveira e estou sob orientação do professor Dr. Jean Leal de Araújo no programa PB. A ODS, a qual o nosso trabalho estava vinculado, é a 15ª da que se trata de vida terrestre. Inicialmente, é importante que a gente tenha informação de como essas aves elas se tornaram populares como animais de companhia, já que são animais que apresentam particularidades em cantos e cores e se tornaram cada vez mais frequentes essas aves como animais pet. E é importante que sejam feitas orientações, do médico veterinário quanto às instruções necessárias dessas espécies, para que o tutor compreenda a alimentação específica desses animais, o manejo ambiental, o comportamento, para que esses fatores, quando em harmonia, vão conferir saúde a esse animal. E qual a importância, da gente oferecer sanidade a esses animais? Porque algumas patologias têm impacto na saúde pública, então o ser humano, a partir do momento que ele tem a tutoria desses animais, ele acaba se tornando exposto, a algumas patologias, ou seja, é muito importante que esses animais eles apresentem sempre saudáveis, para que não venha baixar a imunidade, desenvolver nenhum tipo de patologia, como é o caso da clamidiose. Algumas aves mantidas em cativeiros, elas tendem a desenvolver predisposições patológicas, como enfermidades infecciosas, traumas, doenças respiratórias, endoparasitoses, e nessa imagem a gente consegue perceber como a gente tem uma superpopulação, de diferentes espécies de aves, então esse é um ambiente que está, sim, predisposto a enfermidades infecciosas. O ar que circula, nesse ambiente não é o mais adequado, esses animais eles podem, sim, estar mais susceptíveis a desenvolver aspergilose, por exemplo, a qual é uma patologia respiratória, e se um parasita ele dissemina nessa região com muito mais facilidade e acomete várias espécies sem nenhum problema. Então, é importante que o animal ele tenha um quadro, mesmo que em cativeiro, mas que seja respeitada as suas particularidades e condições para que ele venha, assim, desenvolver saúde. E assim realizou-se um levantamento das principais patologias que seriam responsáveis pelo óbito de aves silvestres e aves mantidas como pets, correlacionando os aspectos clínicos e anatomopatológicos. E a pesquisa ela foi desenvolvida no Laboratório de Histopatologia do Hospital Veterinário de Areia no período de setembro de 2020 e agosto de 2021. Foram realizados exames de biópsia e necrópsia em aves sob técnica convencional adaptada. Os órgãos foram colhidos em forma a 10% e submetidos ao processamento para preparação de lâminas histológicas. E assim realizou-se 157 necrópsias e 15 biópsias de aves oriundas do Hospital Veterinário da UFPB, do Centro de Triagem da Paraíba, Centro de Triagem de Pernambuco e clínicas veterinárias privadas. Os animais que foram possíveis a identificação do sexo se trataram de 17 machos e 11 fêmeas, e o histórico variou de filhotes a adultos, sendo mais prevalentes a ocorrência em aves adultas. E assim, a gente teve o predomínio de várias espécies, que foram acometidas, mas algo que chamou bastante atenção foi a ordem dos passeriformes, que foi bastante abundante, como a gente pode ver nesse gráfico. Mais de 100 espécies se trataram da ordem dos passeriformes. Isso porque os passeriformes é a ordem das aves mais populosa. Então, aí a gente tem em torno de mais de 5.000 espécies pertencentes a essa ordem, o que vai justificar o fato desses animais estarem mais presentes na rotina do médico veterinário. E, nesse caso, as duas espécies mais prevalentes na ocorrência dos casos se tratou do papa-capim e do azulão. E assim a gente teve diagnóstico de autólise, trauma inconclusivos, de neoplasias, de afecções respiratórias, celomites, afecções parasitárias, hepatites. E assim, os autólises inconclusivos eles foram bastante numerosos. Mas por quê que ocorreu?
Esses animais, eles eram decorrentes, em sua maioria, dos centros de triagem, então pode ocorrer a má conservação desse cadáver, o acesso do patologista aos casos ser um pouco tarde, e o que acaba acelerando o processo de autólise, e à medida que o patologista tem contato com o animal, acaba sendo inviável o fechamento, né, dos diagnósticos e de entender por que esse animal veio a óbito. Foi bastante comum a ocorrência de traumas, porque são animais que podem estar sofrendo agressões de outras espécies, como cães, assim como atropelamentos que podem predispor a fraturas. A ocorrência de neoplasias testiculares, como seminomeazulões, não é uma neoplasia comum em aves, mas foi bastante recorrente nessas espécies, e doenças infecciosas como o botulismo, da qual se trata, né, de uma doença de saúde pública. E aqui a gente tem a imagem, né, da lesão macroscópica desse tumor, dessas neoplasias testiculares que foram bastante recorrentes em azulões. Então, aqui a gente tem uma espécie que pesa em torno de 22 gramas, e a gente percebe que é um tumor bem grande, que vai comprimir os órgãos circunvizinhos, e ao corte, a gente percebe que se trata de uma massa brancacenta, mais ou menos firme, com pontos amarronzados, mais escurecidos, e é um tumor que tem umas áreas, né, de hemorragia presente. E assim, a gente conclui que a gente entender as lesões macroscópicas, as lesões microscópicas e o histórico clínico das aves vão acabar norteando sobre as principais patologias que vêm a acometer essas espécies. E nesse caso, no nosso levantamento, o sistema reprodutor foi o que apresentou maior casuística, e a importância da gente mapear essas patologias vão nos conferir possibilidades de diagnóstico nessas espécies, o que acaba aumentando as chances de melhora clínica. E assim eu agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo financiamento do projeto de pesquisa possibilitando a execução deste, à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB com todo o suporte informativo quanto ao desenvolvimento do projeto, e ao meu professor orientador, Jean Leal de Araújo, que conduziu com maestria todos os compromissos relacionados à pesquisa, mesmo diante do cenário mundial que ainda estamos vivendo. Muito obrigada.